Como vai você? Eu só preciso saber da sua vida. Esse é o melô dos fofoqueiros, né? Tem cheio de gente assim, não é? Cheio de gente querendo saber da vida dos outros, né? Tem os melôs aí, né? Eu gosto de brincar, mas shalom, shalom. Uma grande notícia, né? Deus saiu ao nosso encontro nesta manhã. A palavra de Deus fala em Salmo 46 que ao romper da manhã, Deus vem ao nosso encontro. Ele bate na nossa porta e deixa uma bênção. Que assim esteja acontecendo realmente com você. E a palavra de Deus, em Daniel capítulo 10, versículo 12, diz assim: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta às suas palavras. Olha que coisa fantástica que Deus nos ensina. O dia que hoje está um pouco nublado, aliás, bastante nublado, né? E estou ouvindo a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus aí ao fundo, né? A Bíblia fala que os trovões são a voz de Deus, né? E os relâmpagos são suas flechas. Portanto, é bênção do Senhor. Mas as palavras que você tem usado, elas estão afastando pessoas ou elas estão aproximando as pessoas? As palavras que estão saindo da sua boca, o que elas estão produzindo? Estão produzindo vida ou estão produzindo morte? As palavras que têm saído da sua boca, elas têm agregado ou desagregado? É importante nós fazermos sempre esta avaliação e principalmente sobre a oração. O que é orar? Orar é um privilégio que Deus nos dá de nos falar com Ele, de nos conectarmos com Ele. E quando nós não oramos, nós abrimos mão deste privilégio incrível. E a sua palavra, veja aqui, que Daniel resolveu buscar entendimento, né? Então a nossa oração não pode ser só na horizontal. Horizontal é simplesmente você ficar no campo da petição, né? Pede, 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 né? Porque a cruz de Cristo ela tem a parte horizontal e a parte vertical, ok? Então você pega a cruz tem isso aqui, ó, não é? Então essa parte está às mãos de Jesus, nessa outra parte está a cabeça, o tronco e os pés. Então nós aprendemos a nos relacionar com as mãos, né? Então a gente fica nessa petição só, Senhor me dá, me abençoa, me abre porta. Não está errado, mas está incompleto. Quando você atua com as duas partes da cruz, também na vertical, quando você vai para a vertical, você vai encontrar os pés. Os pés significa dependência. Os pés significa total dependência e prazer. É prazer, é cuidado. Eu também quero cuidar do Senhor. O corpo dele significa você se interessar pelo corpo, né? Se interessar pelo corpo de Cristo na face da terra. E também a mente, você vai ter a mente de Cristo. Quando você trabalha na vertical, você vai passar por esse processo de dependência, de humilhação, e a Bíblia fala, né, que aos pés de Jesus, a primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar para cima, ou seja, a Bíblia nos manda olharmos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Aí a nossa oração é buscar entendimento, né, na palavra de Deus, buscar a dependência de Deus, humilhar-se, não é você ficar implorando, humilhar significa você estar em plena e total dependência de Deus. É isso que significa humilhar. Hoje, você está vivendo na total dependência de Deus? Precisamos desenvolver isso e praticar. É uma ação contínua, porque o sistema, as circunstâncias nos leva a diferentes caminhos. Mas a Bíblia fala, buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, buscar significa uma ação contínua, um ato contínuo. Não é buscar só na hora que eu estou com um problema, com dificuldade. É você ter um relacionamento com Deus diário. E assim, as suas palavras, né? O que você está fazendo com as suas palavras? Suas palavras estão trabalhando a teu favor? Hoje, o vocabulário das pessoas ficou muito pobre. A palavra que tem saído da boca das pessoas tem sido palavras ingênuas, palavras sem temor a Deus e muitas vezes trazendo gravíssimos problemas. Temos que tomar cuidado com palavras de brincadeira, palavras que a gente fala brincando,
Porque a palavra tem poder, ela sendo boa ou não. A força de uma palavra, ela tem poder. Se a palavra for boa, ela vai trabalhar para as coisas boas. Se a palavra for ruim, ela vai trabalhar para a palavra ruim. Por exemplo, palavrões, né, que é muito comum e infelizmente isso toma conta da gente. Temos que nos policiar porque a sociedade está comum os palavrões. Quando uma pessoa fala um palavrão, é como se você acendesse um incenso a Satanás. Palavrões, palavras torpes, palavras pesadas, elas são aspiradas por demônios. Então, quando uma pessoa fala palavrão, é prática de palavrão, e não se reconhece, não se redime, não busca perdão, esta pessoa está acendendo um incenso a Satanás. E demônios vão pegar as palavras e vão trabalhar com aquelas palavras. Em Eclesiastes fala assim, que nem no seu esconderijo, nem no seu quarto, amaldiçoe o rei. Que nós não devemos amaldiçoar ninguém, ou seja, ficar falando mal de alguém, mesmo quando você está lá no escondido do teu quarto e você começa a falar, principalmente mal dos nossos governos, a Bíblia nos alerta lá que essas palavras poderão ser pegas por espíritos malignos e vão falar o que você falou. Olha que interessante, que importante isso. As palavras, você já viu que tem gente que fala às vezes uma palavra que você fala, nossa, eu pensei nisso. E essa pessoa comentou dessa forma, uau! Ou seja, demônios são fofoqueiros. Demônios falam, então aquilo que a gente fala, ele vai e conta para a pessoa. Você já viveu isso com certeza. Você assim, nossa, como é que essa pessoa sabe que eu estava pensando isso? Como é que soube? A pessoa, você falou isso de mim. Eu não falei, você tá maluco? Mas não é que você não falou para as pessoas, mas você liberou e os demônios ouviram e foram trabalhar. Então, o que acontece? Você viu que Daniel, as palavras dele trouxeram a presença do anjo. As palavras dele trouxe a resposta para aquilo que ele estava buscando. Agora eu te pergunto, se você não tem colocado palavras diante de Deus, você não vai ter resposta. Se você não para orar, para ter a sua comunhão com Deus, e aí a gente arruma um monte de desculpas, né? Porque está atrasado, porque tem isso, tem aquilo, sou sozinho, mas isso não deve levar você para encarar este mundo, encarar o dia a dia na força humana. Ah não, depois eu oro, ou nem lembra. Não, é necessidade, é essencial. Então, se Daniel não tivesse colocado as palavras, o anjo não teria vindo. E a Bíblia fala, o anjo do Senhor, na realidade, é o próprio Deus. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, ele está dizendo que o próprio Deus veio, mas Deus vem em forma de anjo. Deus vem, um anjo vem à frente, né? Para que você entenda, a glória de Deus é tão grande que a gente não pode contemplar ela nessa estrutura que nós temos caída, a herança adâmica ainda. Moisés quis ver a face de Deus, e Deus falou para ele, eu não posso fazer isso, né? A glória de Deus nesse corpo humano que nós estamos decaído, ainda por um tempo, ele não suporta. Então Deus falou assim, eu vou passar e você me vai ver de lado. E depois dali o rosto de Moisés passou a brilhar, ou seja, não teve mais ruga. A Bíblia vai falar que ele vai terminar a vida dele, ele vai sair desse mundo, né, arrebatado, que eu creio nisso, ele sai daqui com um grande livramento de Deus, sem nenhuma ruga no rosto. Ou seja, a oração, a comunhão com Deus vai fazer a tua aparência ser melhor a cada dia, a cada hora. Não vai ter deterioração do nosso corpo que resista a uma comunhão com Deus. Então, Daniel colocou as palavras e por isso o anjo veio, ou seja, o próprio Deus. Só que Deus vem, é como se fosse assim, um anjo na frente e Deus do lado ali. O anjo vem sendo a forma de Deus poder se comunicar diretamente com você, sem que você seja consumido. Então, que é a teofania. O anjo do Senhor é que vem. Então, cada vez que a Bíblia fala o anjo do Senhor, né, é o próprio Deus que, vamos dizer assim, se transforma em anjo, né, para que a gente possa ter essa comunhão com ele, dentro dessa estrutura.
Jesus trocou a sua glória, Jesus trocou a sua divindade e se fez homem, para que pudéssemos com ele termos comunhão humanamente falando. Né? O amor dele foi tão grande que Deus enviou seu Filho, né, ao mundo. Jesus se fez homem e o Verbo se fez carne, para que ele pudesse ter esse contato pessoal, para que ele pudesse chegar, porque da forma como Deus é e como nós estamos, não poderia. Assim é o anjo do Senhor. Deus se transforma em um anjo, ele vem desta maneira para ter comunhão pessoal com você, para ter comunhão pessoal contigo. Então, o que as palavras de Daniel fizeram? As palavras de Daniel ativaram o anjo do Senhor. Ativaram a missão dos anjos que têm ordens a nosso respeito. Se você fica calado, nada vai acontecer. Mas se você abre a tua boca, as palavras são lançadas, abrindo a tua boca para falar de maneira correta, para orar de maneira correta, lembrando que os próprios discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar como convém. Porque eles começaram a ver Jesus orando. Eles viam Jesus orando, e eles falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar como o Senhor está orando. É esta maneira que eu quero orar, e você deve desejar e buscar isso. As suas palavras, as palavras de Daniel, o anjo disse: eu vim por causa da tua palavra. Ou seja, anjos vêm por causa daquilo que nós falamos, ou seja, de coisas boas, de coisas que estão de coisas, de palavras boas. Então, as suas palavras estão ativando anjos ou estão liberando demônios? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com com os palavrões, com as palavras não sei, não dá, não posso, não consigo, é demais para mim. Esteja sempre aberto para Deus. Você pode até reconhecer a sua limitação, mas em Cristo eu sou mais que vencedor. Quando sou fraco, então eu sou forte, diz Paulo lá em Coríntios. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ou seja, quando eu reconheço a minha deficiência, quando eu reconheço que eu estou com um problema, então eu me abro para a cura. Quando uma pessoa assume que ela está com uma doença, então ela vai ao médico, o médico cura. Ou ela ora e Deus responde, Deus cura. Quando assumimos a nossa fraqueza, aí nos tornamos fortes. Ou seja, assumimos os nossos defeitos, assumimos as nossas imperfeições, aí o Espírito Santo começa a trabalhar e vai nos fazer perfeitos, vai nos fazer justos, vai nos tirar daquela situação. Anjos precisam ser ativados através da sua oração. E a palavra em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Então, se você fala palavras agressivas, quando uma pessoa fala agressivo com você, fala duro com você, você não fica triste, não se entristece? Quando nós falamos isso também com alguém, quando a gente é áspero com alguém, nós entristecemos aquela pessoa. Então, as palavras de incredulidade entristecem o Espírito Santo de Deus. As palavras não sei, não posso, não consigo, elas entristecem o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós temos que tomar cuidado para que não venhamos a entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, a palavra é a primeira da lista ali. Se você ler Efésios 4, do 30 em diante, você vai ver uma série de coisas. Aí ele fala assim: as palavras torpes, né? Não entristeçais o Espírito Santo com palavras de torpes, com palavrões, com mentiras, com palavras de maldição, né? Palavra de maldição, o que é? Você amarra a pessoa aquilo. Palavra é como um cadeado, ela vai amarrar. Então, maldição significa estar preso a alguma coisa. Então, quando você fala, você nunca vai prestar na vida, você amarrou a vida daquela pessoa. Quando você fala, você não vai ser ninguém, quando a pessoa fala desta forma, ela está amaldiçoando, ou seja, está mantendo naquela prisão. E nós precisamos aprender isso, a rejeitar as palavras. Hoje, eu tenho, com todo respeito, uma pessoa fala alguma coisa para mim, que eu não entendo e não vejo aquilo como vindo da parte de Deus, ou que pode possibilitar ali uma ação maligna, eu repreendo em voz alta na hora. Eu falo assim: em nome de Jesus, não. Às vezes até brincando. Eu respondo, mas declarando. Porque aquela palavra que a pessoa fala contra você, ela vai ter poder se ela encontrar causa em ti.
Se ela não encontrar rejeição, se ela não encontrar o bloqueio em você, ela vai prosperar. Então a palavra sem maldição não prospera, a maldição sem causa não prospera. Agora, se encontrar causa, isso é mesmo, lançou aquele, nossa, se você já viu que isso aí vai dar em morte, hein? Você vai morrer com isso daí. Às vezes os conselhos das pessoas, falam assim, olha, tô te avisando, né? Olha, esse carro seu vai quebrar. Olha, isso aqui você vai dar uma batida, você vai se estourar se você não arrumar. Ele está até te alertando de alguma coisa, mas você não pode sentenciar. Um exemplo bem prático, vamos imaginar uma criança que a mãe vê ela subindo em cima do armário. Aí a mãe fala assim, menino, desce daí que senão você vai cair e vai quebrar o braço. A possibilidade daquela criança cair e quebrar o braço foi aberta. A misericórdia de Deus pode até nos ajudar, mas ela liberou uma palavra que a situação pode ser ocasionada sim. Então aí você, mas tem que deixar brincar? Não, você fala assim, olha, desce daí. Você entende? Não acrescente nenhuma maldição a um conselho, a um aviso, a um amigo seu, uma amiga sua. Olha, eu falando, isso aí vai terminar em morte, hein? Isso aí vai terminar em briga, isso aí vai terminar em confusão. Não adicione nada. Fala assim, filha, para com isso. Não prossiga assim. Você está me entendendo? Não acrescente sentenças. Não sentencie jamais. Vigie. Se você falou, está repreendido, isso é até brincadeira. Né? Fala assim, está ficando a idade do condor, né? É condor. Você começa a liberar esses demônios para agir. Mas é brincadeira. O diabo não quer saber se a palavra... Tanto é que Deus... Jesus se calou, porque a palavra que sai da boca, Deus nos fala o quê? Toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Ok? Então a gente se alegra, né? Glória a Deus, né? Se Deus falou, não vai voltar vazia. O mesmo se aplica a mim e você, porque eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Aí, toda palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia. Então, se você falou palavra boa, vai voltar com coisas boas. Se você falou palavras ruins, vai voltar com coisas ruins, negativas. É bem verdade que a misericórdia de Deus não deixa que sejamos consumidos. Mas não é porque eu tenho a misericórdia de Deus que não vai me deixar ser consumido, que eu não vou vigiar as minhas palavras. O salmista Davi nos dá uma orientação muito grande, muito importante. Ele diz o seguinte, que as palavras da minha boca sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor, rocha minha, Salvador meu. Ou seja, as palavras precisam ser vigiadas. Então, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não entristeçamos a imagem, não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Ao contrário, vamos nos alegrar. E você tem recebido aí, né? Nós estamos nesse trabalho, aqui você vai ver ao contrário, mas você já recebeu no meu WhatsApp aí, ou nas minhas redes sociais, né? Janelas de oportunidades. Então, o que você vê, você escreve. Deus falou para Abacuque, o que você vê, você escreve. Escrever vai te ajudar você a manter. Então aqui você pode fazer uma lista, né? Nós estamos trabalhando na restituição, na restauração, na liberação de orações e bênçãos retidas e na antecipação de milagres. São estas janelas que Deus tem nos mostrado. A Bíblia fala, né, que Deus abre as janelas dos céus. E Deus me revelou muito fortemente, se a janela está aberta, é igual uma vitrine de uma loja. Quando a loja está fechada, você olha e você não vê, nada te interessa. Agora, quando abre a janela da loja, quando abre a porta da loja, você vê o que tem lá dentro e você se interessa. E você, olha, estava precisando disso. Então, quando a Bíblia fala em Malaquias que Deus abrirá as janelas dos céus sobre você, Ele está falando de bênçãos materiais, de bênçãos espirituais, que vão acrescentar à sua vida. E aí, através da fidelidade, você vai adquirir as promessas de Deus. Portanto, essa lista aqui, ó, eu coloquei aqui as coisas que são sonhos, que são necessidades, que são projetos, tanto espiritual como material. Você pode colocar assim, eu quero ler a Bíblia num período de 1 ano, um exemplo, de 3 meses. É um projeto, você pode colocar aqui. Eu quero decorar um versículo. Eu quero... você faça aqui uma lista de necessidades. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará aos desejos do teu coração. Então o que é que o teu coração deseja que é santo, que é puro, que é verdadeiro? Você vai colocar aqui, porque palavras você vai ativar as respostas de Deus.
É chegado o tempo de Deus ofertar na sua vida. É chegado, Deus já fez a maior oferta na nossa vida, que foi Jesus Cristo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu já recebi esta oferta de Deus. Janeiro de 78, eu entreguei minha vida para Jesus como Senhor e Salvador. Foi a maior oferta que Deus fez na minha vida. A maior oferta que Deus fez na humanidade. E você? Você já recebeu a Jesus Cristo no seu coração? Ou você é de origem de religião católica, espírita, é filho de evangélico? Estou falando de uma experiência única. Era janeiro de 78, numa região lá de Minas Gerais, Ipatinga, no meio de um matão, e era de noite, meus pais estavam orando, e um anjo me pegou pela mão e falou assim, vai e me confessa. E eu fui lá e falei, pai, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Não tinha ninguém cantando, não tinha coral, não tinha igreja, tinha a presença de Deus. E neste momento, a mesma presença de Deus está com você. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já confessou? A Bíblia fala, se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, então você será salvo. Mas a todos quantos o receberam, diz a Bíblia em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, tem duas coisas importantes. Antes, nós éramos criaturas de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Sabia disso? Todo mundo fala, não, e eu não aceito todo mundo, eu não concordo com tantas coisas, pessoas que estão aí, assassinas, maldosas, falam, não, aquele é filho de Deus. Vou te dizer isso, nem todo mundo é filho de Deus. O diabo mente, todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus, mas todo mundo pode ser feito filho de Deus. Atualmente, eu um dia fui criatura apenas. Até um período da minha vida, eu fui apenas criatura de Deus. Depois, quando aceitei a Cristo, entreguei o meu coração, verbalizei, fiz a oração, Senhor, entrego minha vida nas tuas mãos, salva-me, livra-me do mal. Ali eu me tornei filho de Deus, segundo a Bíblia diz. Ou seja, nem todo mundo é filho de Deus, mas todo mundo pode e deve se tornar filho de Deus. E essa é uma ação que é você que determina. Então, ao entregar a sua vida para Jesus, você se tornará uma filha, um filho de Deus. E assim, nós vamos prosseguir para o alvo, para o nosso nome que está escrito no livro da vida. Você já nasceu com o seu nome escrito no livro da vida, mas você precisa validar isso. Você já tem a salvação de Deus, agora você precisa validar. Você precisa descontar esse cheque. Imagina um cheque que você recebe, né? Tá lá, é um papel. Imagina que Deus te visitou, te mandou um cheque de R$1.000, R$10.000, R$50.000, R$100.000. Profetizo isso para você também. Aí você pega o cheque e fica lá, aleluia, glória a Deus. Você vai ter que pegar aquele cheque e ir ao banco e sacar. Aí sim você vai ter ela. O cheque é apenas um papel. Então você já tem a salvação. Agora você precisa validar essa salvação. O seu nome já nasceu, você já nasceu com o seu nome escrito no livro da vida. E a Bíblia fala que no final, lá em Apocalipse, o nome de muita gente vai ser riscado do livro da vida. Sabe que isso é terrível? A pessoa olhar e falar assim, nossa, eu estava matriculado aqui, mas está riscado porque eu não validei. Então é preciso você validar a salvação que Deus te deu. Ela é de graça. É apenas com a sua boca. Vamos repetir a oração e você poderá conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quero orar com você agora. Diga assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu reconheço que eu era uma criatura, mas o Senhor está me chamando para se tornar teu filho. Eu quero nesta hora abrir o meu coração e entregar a minha vida a Ti. Por favor, eu confirmo, eu recebo Jesus Cristo agora como meu Senhor e Salvador. Eu abro o meu coração para que Tu venhas e faça morada. Que o Espírito que está morto dentro de mim receba agora o poder da ressurreição. Todas as áreas mortas que estão dentro de mim, eu abro agora os túmulos da minha vida para que o Espírito de ressurreição e vida eterna entre e faça morada.
Em nome de Jesus, eu confesso os meus pecados, eu confesso a minha ignorância, mas te recebo agora pela fé. Por favor, me receba, transforma a minha vida, pois eu me comprometo a andar nos teus caminhos. Abra minha mente, me faça entender mais sobre ti, e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. As janelas das oportunidades estão sobre a sua cabeça. Vamos entrar por elas em nome de Jesus. Que o Deus de paz te santifique em tudo. Que o Espírito Santo da promessa habite ricamente em vosso ser. E a bênção do Senhor, que enriquece, não traz dor nem preocupação, esteja com você hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Bênçãos e beijos no seu coração. Weber Pinheiro. Assim, ó, com o dono do ouro, da prata e do dinheiro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.